Amigos do canal Uzi Franca, Minutos com Kardec. Hoje o nosso tema, o homem de bem. Na questão 918 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará ao espírito na hierarquia espírita? Os espíritos luminares respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Diz Emmanuel que a vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, pergunta ele, que dizer de nós mesmos? É imprescindível qualidades mais nobres de inteligência e coração. Autoaperfeiçoamento é a obrigação comum, diz ele. Então, Allan Kardec, no capítulo 17, traz um roteiro de autoiluminação, intitulado O Homem de Bem. E ele começa indicando o autoconhecimento. Ele diz: o homem de bem se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta-se se não violou essa lei, se não cometeu mal e se fez todo o bem que podia, se ninguém tem o que se queixar dele. Um treino de autoconsciência. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, diz que o grande desafio do homem é sim o seu autoconhecimento. Não apenas na identificação de nossas necessidades, mas também nossa realidade emocional, nossas aspirações, nossas reações diante das ocorrências do cotidiano. O aprofundamento das descobertas íntimas, diz ela, altera toda a escala de valores, trazendo tranquilidade e autoconfiança. E Kardec continua no roteiro iluminativo. Ele diz que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Para Joana, à medida que a consciência se expande, o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade. Assim ele se liberta, se agiganta, vence o medo de ontem e de agora. O homem de bem é esperançoso, diz Kardec, tem fé no futuro. Por isso isso faz com que ele coloque os bens espirituais acima dos bens temporais. É um homem resignado, sabe que todas as vicissitudes da vida, as dores, as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar, diz o texto de Allan Kardec. Em O Evangelho, Lázaro diz que a resignação é quando o coração consente. É uma força ativa que carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. E Kardec continua: o homem de bem será mais, será caridoso. Quando possuído do sentimento de caridade, vai passar a fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, pagar o mal com o bem, vai tomar a defesa do fraco contra o forte. É um homem satisfeito, olha só, encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas consolações que leva aos aflitos. É um homem desprendido de resultados. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, sem calcular proveitos e perdas de cada ação generosa. É tolerante e fraternal, é bom, humano, benevolente, diz o texto, para com todos, sem distinção de
crenças, nem de raças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Joana diz que essa vida de relação com os demais indivíduos é-nos essencial ao progresso ético. E sobre a tolerância, Emmanuel diz que a providência divina reflete em toda parte a tolerância, sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie, dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera, dá-lhe carinhoso caminho no solo, ofertando-lhe o tempo necessário. Mas o homem de bem é piedoso. A bondade é o seu guia, diz Allan Kardec. Não fere a suscetibilidade alheia com orgulho ou com desdém. Não causa sofrimento ao outro, nem a menor contrariedade. É um homem que perdoa, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Em Um Homem Integral, Joana de Ângeles diz que o ódio é o filho predileto da selvageria que permanece em a natureza humana. Sua irradiação é portadora de carga destrutiva, lixo do inconsciente, representa primarismo evolutivo e cultural. E ela diz que o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos, um ser equipado com recursos superiores, que viaja do instinto para a razão e desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição, deixando o ódio para trás. E o homem de bem é indulgente, compreensivo para com as fraquezas alheias. Sabe ele que tem necessidade de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Aqui ele volta novamente ao autoconhecimento. Olha só, o voltar para dentro. Ele diz que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer no dia de amanhã que traz em si alguma coisa de melhor do que na véspera. Em relação ao voltar para dentro, Leon Denis traz o texto seguinte: o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Os Vedas, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa e diz: vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Allan Kardec, na questão 621, pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e eles dizem: na consciência. Então, Leon Denis conclui: todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidade futura. André Luiz e Emmanuel, no livro Opinião Espírita, traz um texto que auxilia muito voltar para dentro. Veja algumas questões que nós trouxemos.
Eles dizem: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Conquistaste mais alto clima de paz em casa? Colabora com mais euforia na seara do Senhor? Trazes o evangelho vivo nas atitudes? Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir? Andas um pouco mais livre do anseio de influência de posses terrestres? Usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza estão mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Superaste lapsos crônicos de desatenção e negligência? Entendes melhor a função da dor? Teus ideais evoluíram? Seu verbo está mais indulgente, os braços mais ativos, as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração, estás mais alegre intimamente? E eles encerram: tudo caminha, tudo evolui, confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Allan Kardec diz que o homem de bem é discreto, não tenta fazer valer seu espírito nem os seus talentos às expensas de outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. É humilde, não se envaidece em nada com a sua sorte, com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. A humildade, Emmanuel diz que ela não está na pobreza, na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude bem compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. E o homem de bem, conforme Allan Kardec, é prudente, usa, mas não abusa dos bens que se encontram na sua dependência. Trata-os com bondade, benevolência. É um homem dedicado, é um homem que cumpre os deveres. Olha, quando subordinado, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O próprio André Luiz diz que obediência digna tem nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. E Allan Kardec encerra, na verdade ele inicia com a seguinte frase: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Sobre o amor, Leon Denis diz que é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até as alturas divinas. Amar, diz ele, é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se ao sacrifício até a morte em benefício de uma causa ou de um ser. Se quiserdes saber o que é amar, considerai os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, o Cristo. O amor encarnado, para quem o amor era toda moral e toda religião. Leon Denis. Joana, sobre o amor, diz que ele se irradia de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e sente.
Assim, o amor deve ser a causa, o meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio, diz Joana de Ângeles. Nós vamos encerrar com um poema de Castro Alves. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentas de paz e amor. Em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija da bigorna, um malho pelas fainas do trabalho, o escopro dos escultores transformando pedra em flores. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é seu altar. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É o Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, ao ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma voz excelsa, voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Obrigada a todos, Minutos com Kardec, canal Use Franca. Inscrevam-se e a gente volta. Muito obrigada.